dos Estados Unidos, uma boa tarde para quem nos acompanha do Brasil e também aqui da Alemanha. Aline, é uma alegria muito grande conversar contigo hoje. Obrigado pelo teu tempo aí. Oi, bom dia, boa tarde. Nós estamos aqui. Essa é a vantagem da gente ter essa ligação, né, que a internet nos permite, né? Está de tão longe e parece que está pertinho. Então, obrigado pelos que estão podendo assistir agora e que virão assistir mais tarde. Enfim, eu que agradeço o convite, Gabriel. Obrigada. É sempre um prazer a gente poder, acho que, compartilhar informação. Né, eu acho que isso é muito importante, isso engrandece muito a nossa vida, né, e as nossas escolhas ao longo da vida, que eu acho que é o mais importante. Com certeza. Aline, obrigado de novo. Antes da gente começar o papo, se tu puderes ir na tabzinha lá do Instagram e clicar em transmitir ao vivo, Sim. Daí ele vai passar no teu canal também. Acho que só falta esse passo aí. Acho que já foi. Já foi. Então, perfeito. Então, vamos lá, dar o início à conversa, Aline. Eu vou deixar que você se introduza. Tem tanta coisa no teu currículo, tanta coisa interessante aí. Se introduza, por favor, para o pessoal aí que está nos acompanhando hoje nessa live. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Aline Fintelmann, eu sou médica de formação médica tradicionalíssima, por assim dizer. Estou com 44 anos hoje moradora aqui da Flórida, há um ano que migramos para cá. Mãe de 2 meninas lindas, casada desde 2006, então temos aí bastante tempo juntos, fora o tempo anterior de namoro, então é uma vida, eu tenho mais vida com meu marido do que separada dele, o que eu acho importantíssimo e engrandecedor, né? Que eu acho que faz parte da nossa vida as pessoas com quem a gente se cerca, né? Em todo o nosso processo de engrandecimento como pessoa. E nessa formação médica tradicional, eu fiz o FRJ no Rio de Janeiro, e depois fiz minha residência em clínica médica lá também, residência em oncologia lá também, e fui fazer, depois disso, trabalhar na área assistencial, né? Tanto na clínica médica, trabalhei dentro de hospital, quanto na parte também das clínicas oncológicas, né? E dentro do hospital, trabalhei em emergência, trabalhei em CTI, trabalhei no andar como internalista, né, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, enfim. E sempre dentro daquele canal de medicina que a gente foi ensinado na faculdade, que eu acho que hoje ainda é a grande presença que a gente tem, que infelizmente é uma medicina de doença e não uma medicina de saúde. Né? Dentro desse meu processo todo de formação, eu fiz um MBA em gestão em saúde, então eu hoje trabalho com isso também, diretamente na gestão na área oncológica, como operadora de autogestão do Brasil, além de questões outras burocráticas também na área de gestão, área de auditoria, enfim, e hoje, pós-migração para cá, trabalhando em consultas de forma online. E isso foi um ponto, Gabriel, que eu mudei assim na minha vida e na minha trajetória, né? Eu digo que meu ponto de mudança de vida, eu antes de fazer medicina, eu fazia educação física. Eu sou uma apaixonada por esporte, realmente assim tudo, né? Qualquer esporte. Eu falo que um dos que eu mais gosto de assistir é curling, sabe? Então eu gosto mesmo de todos. E assim, aquela pessoa que sempre buscou o esporte da escola e procurar fazer outras atividades esportivas. Eu joguei futebol durante 6 anos, sempre gostei muito, mas acabei por uma questão de vida. A minha irmã do meio teve leucemia mieloide aguda, e eu me vi fazendo educação física, porque quando eu fiz o vestibular primeira vez, eu fiquei muito na dúvida entre uma coisa e outra, entre educação física e medicina. Não passei para medicina onde eu queria, passei para educação física super bem, enfim, e fui fazer educação física e ela ficou doente e eu passei a morar no hospital com ela e com a minha mãe. E aí eu falei, eu estou no lugar errado, né? Vou refazer minha vida. Comecei a estudar para o vestibular de novo, fiz vestibular de novo e fui fazer medicina. E aí foi onde eu realmente entrei de cabeça dentro da área médica. Mas desde 2016, 15 para 16, eu mudei também a minha vida, eu, Aline,
e a minha relação com a saúde, e a minha relação com a minha saúde. Então, eu acho que toda a minha trajetória hoje de vida, e o que eu busco e o que eu prego, e começou aí, começou nesse momento em que eu voltei ao esporte, depois de ter tido as minhas 2 filhas, resgatei o amor próprio, e realmente mudei hoje, é o retrato hoje de toda a mudança de vida e de saúde que eu tenho. Então, lá desde 2015 para cá, é o reflexo de tudo que eu parei e modifiquei na minha vida, e é o que eu vivo hoje. Parabéns por essa transformação, Aline. E eu te acompanho pelas redes sociais aí, vejo tu fazendo os crossfit aí de ponta cabeça na parede, aquelas loucuras todas aí, muito, muito legal de te acompanhar e ver que tu vive isso mesmo, né? Não é alguma coisa que você prescreve para os teus pacientes, mas é uma coisa que você realmente vive isso para você, né? Aline, O que comenta eu um acho que é pouquinho aí. muito importante, eu acho que é isso que você estava falando, Gabriel, assim, e aí o CrossFit foi a minha grande mudança. Na verdade, essa paixão pelo esporte, a mudança de estilo de vida veio aí, e eu acho que é o que você falou, assim, a gente tem que ser o walk the talk, não adianta ser aquele médico barrigudo, fumante, que manda você parar de fumar, parar de comer errado e praticar esporte e é sedentário. Eu acho que não tem muita lógica, né? É um pouco inconsistente, né? Não passa uma segurança e credibilidade. Exato. Show de bola. Aline, conversa um pouco, ora, explica um pouquinho como é que foi a tua introdução à dieta carnívora e quais as razões metabólicas, ou se tiveram algumas, que te levaram a essa decisão aí, por favor. Então, na verdade, como eu falei, essa mudança minha de estilo de vida veio com uma mudança da volta do retorno ao esporte. E no CrossFit, como as pessoas acho que pouco sabem, quem não vive o esporte, a base é nutrição. A base não é o que o pessoal acha que é aquela maluquice de ficar com a cabeça para baixo, né? de pegar pesos absurdos, não, mas é realmente uma questão de estilo de vida. Que não digo que todos sigam e que os atletas profissionais do CrossFit hoje sigam, porque a gente acaba passando por deturpações ao longo do tempo, né, das coisas, mas entrou um pouco nisso, eu comecei a mudar minha alimentação, então nessa época eu comecei a experimentar uma dieta low carb. Acho que muitos começam nesse passo, né? Então eu comecei com uma low carb, vi uma mudança absurda do meu corpo e da minha disposição com a low carb associado ao CrossFit. Pouco tempo depois, eu me apaixonei, fui introduzida por uma amiga, hoje, na época nutricionista, hoje amiga, a cetogênica, e fiquei durante 4 anos fazendo a cetogênica. Até que ir estudando, e foi como eu te falei, eu comecei a estudar muito sobre alimentação, quanto isso influenciava no corpo, nas questões inflamatórias, nas questões de modificação do corpo mesmo, propriamente dito. E quando foi na pandemia, a gente, né, eu acho que foi onde a gente teve mais acesso e ficar com a coisa de rede social, né, porque era uma forma da gente, de certa forma, estar se comunicando e estar escutando outras pessoas nesse isolamento que a gente viveu. O Danilo Balu, né, nutricionista e também profissional da área de educação física, fez um desafio carnívoro. Eu, na época, Gabriel, eu estava desde os meus 13 anos sem comer carne vermelha. Eu só comia peixe e frango. E, eventualmente, algumas vísceras, tipo coração de galinha. E aí ele fez esse desafio e eu falei, legal, cetogênica eu já faço. O desafio dele começava com uma cetogênica, aí era uma semana de carnívora, depois voltava para essa cetogênica. Eu falei, cetogênica eu já sou mesmo. Vou nessa carnívora, só que na época eu só, né, vou fazer com ovos, vou fazer a carnívora modificada, vou fazer com ovos, com peixe, com frango, enfim. E aí fui, e há uma semana viraram 2, viraram 3, viraram 4, porque eu comecei a me sentir cada vez melhor, cada vez mais confortável com aquela situação, mais prático, né? Tem que lavar. Se bem que eu lavava para as crianças, para meu marido, né? Lavar salada, arrumar. Era muito simples, né? Era muito simples e muito saboroso para mim. Eu sempre gostei muito de carne. Inclusive da carne vermelha. Eu parei de comer por outras questões, por uma orientação que eu tive de uma pessoa com uma linha de alimentação mais, vamos dizer assim, oriental e tal, fugindo um pouco dessa questão, dessa ideia errada que a gente vai falar, acho que um pouquinho mais à frente, da inflamação que a carne nos traz. Isso. E aí eu resolvi
fui continuando, e aí entrou, Gabriel, que eu comecei a estudar cada vez mais sobre isso. Cada vez mais sobre a carnívora, cada vez mais sobre o papel do alimento na inflamação do corpo, no equilíbrio hormonal, na capacidade de intoxicação e desintoxicação que a gente vivencia o tempo inteiro e que, na verdade, se traduz em doença ou em saúde. E comecei a vivenciar isso, eu falei, eu não estou sendo racional não comendo carne vermelha. Eu estou estudando e estou vendo que eu estou errada. Então, assim, não está certo isso. E aí, quando foi em janeiro de 2021, eu falei, vou voltar a comer carne vermelha. Mais de 28, sei lá, já até perdi a conta de anos sem comer. E comi, e aí é muito interessante que as pessoas falam, você comeu devagarzinho? Você começou a comer? Não, eu comi normal. Você não passou mal? Não, por quê? Aí vem um pouco dessa história, né? As pessoas às vezes têm um medo dessa coisa da carne vermelha, mas eu digiro mal carne vermelha. Claro, porque você está vivendo num corpo inflamado, num corpo ruim, num estômago que não tem acidez suficiente para ativar as enzimas que você precisa para digerir essa carne. Só que eu já vinha de uma low carb, já vinha de uma cetogênica, e na verdade já vinha de uma carnívora sem carne vermelha, mas é proteína do mesmo jeito, né? E é um corpo que já estava ali super pronto para digerir aquela proteína. Então eu comi normal, e aí foi assim, tipo, como eu fiquei tantos anos sem comer carne vermelha. E aí voltei com tudo. É muito interessante essa sequência de transições que tu comentaste, Aline, porque quando a gente conversa com outras pessoas, geralmente a tendência que a gente vê, o pessoal começa numa low carb, passa para uma cetogênica, porque já se sente bem na low carb, né? Comparado com uma dieta baseada naquela pirâmide tradicional que a gente foi ensinado toda a vida, aquela pirâmide do capeta lá que eu chamo. E depois da cetogênica para carnívora, então uma transição mais natural. Então o seu corpo já estava acostumado a entrar em estado de cetose, né, Aline? Então Exato. já estava desinflamado, na verdade, né? E na verdade, algumas coisas que as pessoas têm muito medo, né? De, eu vou, mas aí o meu treino, como é que vai ficar, né? Aquela coisa como você está falando, eu já estava super adaptada a isso, né? Eu já treinava em jejum, eu já treinava só com carne, sem essa coisa do carboidrato, e treinos pesados, e corrida, né? Na época, agora eu estou correndo menos, mas eu treinava de 6 a 7 vezes por semana o crossfit, mas 3, 4 vezes por semana a corrida. Nossa E Senhora! fazendo cetogênica e carnívora, enfim, sem nenhum problema, zero. Aliás, o meu desafio era, eu queria fazer uma maratona aos 40 anos. Me preparei toda para isso, e aí veio a pandemia. E aí, quando eu me preparei, eu falei assim, eu não quero só uma maratona, eu quero fazer uma maratona em jejum completo. E aí, toda pronta para isso, veio a pandemia, e teve que ser postergado, mas aos 42, que aí ficou mais emblemático ainda, né? Aos 42 anos eu fiz 42 quilômetros em jejum, zero, água e sal, completamente só. Terminei a prova com mais de 18 horas de jejum. Então, assim, era um corpo que eu já sabia queimar gordura, já sabia, né? Já tinha voltado a ser flex, né? Porque a gente nasce flex, perde a flexibilidade ao longo da pirâmide do dito cujo, né? E aí a gente perde isso, e aí as pessoas têm muito medo, né? Muito medo dessa questão, eu vou fazer, eu vou perder performance, enfim, isso, inclusive, são coisas que acabam enviesando, né? Os estudos que acabam sendo feitos com tempo muito estreitinho, que não dá tempo desse corpo se adaptar, né? Então, para mim foi muito tranquilo, foi muito tranquilo. Que interessante, Aline. Eu também tenho o sonho de correr a maratona ainda. Não corria, eu corri algumas meia maratonas e sempre em celebração do meu aniversário eu tinha o costume de correr uma meia maratona. Então, sempre no dia do aniversário eu corri uma meia maratona. Legal. Inclusive, a última foi em jejum. Eu fiquei 72 horas em jejum e fui correr, porque eu fiquei sabendo de histórias do Alessandro Medeiros e de outras pessoas, né, que corriam também estando em jejum. E me despertou a curiosidade. Eu fiz e foi minha prova mais rápida, na verdade, né? Mas aí eu já vinha de alguns anos aí correndo, fazendo jejum bastante, né, Aline? Então o corpo já estava, de certa forma, adaptado à cetose e fazendo exercício sempre. Então eu acho que facilita bastante, né, quando a gente faz essa descoberta aí, né? E ver que nosso corpo realmente é uma máquina, né, de queimar gordura, né? Perfeito, então, perfeito. É o que eu procuro passar até para os pacientes, essa questão, essa capacidade de queima que a gente perde e que a gente é capaz de recuperar, né? Dependendo de como a gente se alimenta, do que a gente está realmente fazendo de escolha, né? É perfeito isso mesmo.
E agora estou com 42 anos, meu sonho era correr com 42 anos uma maratona completa, como tu falaste, 1 quilômetro por ano de idade seria legal, né? Só que eu acabei com uma contusão no tendão de Aquiles, agora estou recuperando. E aí, não mas tem ainda problema. estou com esperança, Se eu recuperar aí, vai uns 6 meses de treino, eu acho que vai dar para encarar aí. Legal. Não precisa ser sub 4, sub 3, né? É correr a maratona, né? Entrega a distância. Exatamente, entrega a distância. Aline, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre a tua abordagem com teus pacientes, porque nem todo mundo que começa uma dieta carnívora, por exemplo, já está exposto a esse estado de cetose do corpo. Muitas pessoas chegam inflamadas, né, metabolicamente inflamadas para ti. Como é que é essa tua abordagem com teus pacientes? Assim, você faz uma transição para low carb cetogênica carnívora ou você tem alguma abordagem diferente? Comenta um pouquinho conosco aí sobre Então, tua Gabriel, estratégia. assim, o que eu percebo, né, é individualidade. Eu acho que é fundamental. Como você falou, parece uma transição natural, né? A gente, né, fazer essa coisa da low carb, da cetogênica, da carnívora, e repito, nem todo mundo precisa ser carnívoro, não é essa a questão, enfim. Mas eu sempre falo experimente, que vale a pena. Então, eu normalmente vou entender o paciente. É que nem a história do cigarro, do fumante, né? A gente tem inúmeros trabalhos que falam que quem tem melhor resultado na questão da cessação do tabagismo é quem para de vez, é quem corta pela raiz de uma vez por todas. Mas tem pessoas que não têm esse perfil. Nós somos diferentes. Então, pode ser que um determinado paciente seja mais fácil para ele, eu virar para ele já, de repente, colocar uma cetogênica, mas tem um outro que eu vou ter que simplesmente descobrir que ele fazia 6, 7 refeições ou pequenas alimentações ao longo do dia, que a gente vai ter que conversar. Primeiro de tudo, não é nem dizer que ele não vai fazer 6, é entender o que ele come e cortar as porcarias que ele come, para depois diminuir o número vamos dizer, de alimentações ou de refeições ao longo do dia. E aí, depois que eu diminuir isso, eu começar, talvez, uma restrição em relação à quantidade de macronutrientes, que aí seria, né? Carboidrato, gordura ou proteína. Então, isso vai muito da individualidade. Mas se a gente for botar numa média, né? Eu acho que eu acabo passando muito com essa questão realmente da transição. Tá? Então, entender como é o dia a dia, quantas refeições são feitas por dia e que tipo de alimento essa pessoa está se expondo com regularidade, começar que a gente chama, né, de limpar essa alimentação. Depois dessa limpeza, eu normalmente tento enfocar em fazer, propor a esse paciente a fazer 3 refeições no máximo por dia, durante aí 2, 3 semanas, aí também vai da individualidade. E aí sim começar a reduzir a quantidade de carboidrato. E assim, também depende do paciente, né? A gente está falando quando a gente limpa a alimentação, né? Tira os processados, ultraprocessados, e eu normalmente faço a proposta de tirar grãos e cereais, porque eu entendo a questão ruim para a imensa maioria da população, né? Baseado na questão de biodisponibilidade dos nutrientes, antinutrientes, toxinas, né? Então, eu sempre proponho um pouco isso, mas quando a gente limpa, né, Gabriel, acho que naturalmente a gente já está chegando ali aquele total de 150, 130 gramas de carboidrato no dia, naturalmente, né? Sem, obviamente, a gente está falando de uma pessoa que está enchendo a cara de fruta, que aí, né, não é tão natural assim, né? Eu reforço algumas questões que eu acho que são importantes. A fruta, ela é a sobremesa da natureza, ela não é a refeição, né? Ela não está ali para construir o nosso corpo, né? Então, que assim, se a gente for pensar em termos que eu penso sempre em termos de nutrição, e aí a gente puxa o gancho da carnívora, a gente está buscando um nutriente, a gente está buscando o tijolinho que nos deixa em pé o tempo todo, para construir tudo aquilo que a gente precisa, né? Seja osso, que muita gente pensa em osso e pensa em osso só no cálcio, no magnésio, no fósforo, mas esquece que a matriz óssea ela não é só mineral, precisa de proteína. Né? Precisa de proteína, e a gente pega hoje pessoas, mulheres principalmente, com osteopenia, osteoporose, enchendo vamos ver a palavra, a burra de vitamina D, de cálcio, de fósforo, de magnésio, seja do que for,
comendo um titiquinho de proteína de Alta nada. proteína. E não vai reconstruir, não vai ajudar a melhorar essa densitometria óssea, né? Então, eu acho que não tem uma fórmula mágica, né? Mas eu acho que normalmente, se eu for botar uma média, eu acho que eu acabo fazendo um pouco mais, é mais natural essa transição com essa, vamos dizer assim, com essa limpeza da alimentação, com a redução talvez do número de exposição de picos de insulina ao longo do dia, né? Vai sendo muito assim dessa forma. Muito interessante o que tu comentaste, Aline, porque a gente vê essas perguntas vindo recorrente das pessoas. As pessoas fazem afirmações do tipo, fruta é saudável, então eu como bastante fruta ao dia. Mas, na verdade, as pessoas não se dão conta que, metabolicamente, ela faz tão mal, dependendo da fruta, faz tão mal para o teu metabolismo quanto o próprio açúcar, né? Então, Exatamente. quando as pessoas passam a entender a parte técnica, né, da variação dos picos de glicose no sangue, e, claro, consequentemente, os picos de insulina, e começam a entender por que a gente fica com bastante fome a cada 2, 3 horas, né, quando a gente consome bastante carboidratos, incluindo as frutas, e por causa da frutose, né? Então, as pessoas começam a entender melhor esses mecanismos, e é legal essa estratégia que tu adota, em reduzir o número de refeições por dia e aumentar o intake de proteína, porque as pessoas começam a perceber, é muito nítida, né, essa diferença de, não senti muita fome hoje, Exato. doutora, né, então é um feedback Perfeito. legal, né. Perfeito. E é muito interessante, assim, eu estou numa fase de vida um pouco diferente, de muito estudo da parte básica da medicina. Então, bioquímica, biofísica, fisiologia, patologia. E se a gente for pegar, né, Gabriel, as pessoas adoram justificar as coisas pela parte mecanística. Acho que tem coisas que sim, a gente entende que o mecanismo é importante, mas nem tudo é mecanismo. Mas quando a gente olha bem o básicozinho da digestão, como a gente está falando aqui agora, da proteína, da ingesta de proteína e tudo, é o que nos traz essa questão da saciedade, que a gente falou, né? De você não precisar fazer 6 refeições por dia, né? Não precisar fazer tanta ingesta de alimento ao longo do dia, porque você vai se sentir naturalmente saciado, porque você sinaliza teu corpo para isso, né? Você sinaliza dizendo, pô, tô legal, não preciso comer de novo, né? E você começa a entender isso e não comer porque está na hora de comer, né? Não comer porque emocionalmente aquilo te traz alguma forma de conforto, né? De questões emocionais, então você começa a entender isso melhor. Perfeito. E é uma coisa que a gente observa também, né, Aline, quando a gente faz os jejuns prolongados. Aí eu organizei alguns eventos de jejum de uma semana, 10 dias, e o pessoal vem para mim e diz, Gabriel, impressionante, depois do dia 3 eu não sinto mais fome, parece que é uma mágica, parece que é uma coisa muito incrível, difícil de explicar. Eu digo, não, é interessante, né, quando as pessoas experimentam, estão abertas a novas ideias e experimentos e se observam, né? Claro que a gente não está aconselhando ninguém a ficar 10 dias em jejum aí, existe tudo uma preparação, existe uma transição, existe acompanhamento médico que é necessário para todos os jejuns prolongados, não coloquem a vida em risco, mas assim, quando as pessoas começam a ver os efeitos do corpo, né, Aline, parece que se transforma porque é uma ferramenta que você entrega para o paciente e depois ele vai saber ou ela vai saber usar a vida inteira esses ensinamentos e vai poder adaptar de acordo com as necessidades, né? Não interessa a estratégia que ela utiliza, ela pode variar de estratégia, ficar um tempo na low carb, trocar para carnívora, ir para cetogênica, enfim, desde que a pessoa entenda, né, os efeitos no corpo. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante, né? Concordo, perfeitamente. Aline, tu trabalha bastante com oncologia e foi um assunto aí que me deixou fascinado, porque eu tenho pouquíssimo conhecimento sobre essa área, mas já li alguns papers na PubMed que falam da adoção de uma dieta mais low carb, cetogênica e até mesmo agora, recentemente, saindo algumas coisas na área de carnívora para desaceleração da multiplicação das células cancerígenas. Comenta conosco aí, por favor, o que se sabe hoje na ciência e quão prático é tu colocar certos pacientes, claro que em paralelo com os tratamentos tradicionais, né, numa nutrição de verdade, aí, quão bem tu vê os resultados já hoje no teu consultório? Eu acho, assim, como você bem pontuou, primeiro que eu acho que é importantíssimo, ninguém está falando que é só alimentação, né? Então, teve um diagnóstico, isso vai ser acompanhado,
vai ser acompanhado muito provavelmente com os tratamentos convencionais, né, de quimioterapia, de radioterapia, de a própria cirurgia em si. Mas hoje, tudo isso que você comentou agora em relação à alimentação tem muito a ver com essa visão que está cada vez mais sendo reforçada do câncer como uma doença metabólica, né? E isso, inclusive, vai ser parte do tema Quer dizer, a minha apresentação na Rebelião Saudável vai ser justamente a gente conversar sobre isso um pouco mais. É difícil, é um tema extensíssimo e muito específico. É uma medicina até muito pesada de se escutar e de se passar. Mas a ideia é que a gente tente tornar isso um pouco mais palatável para quem escuta. Mas pensando de forma bem, bem simples, né? Eu hoje até, Gabriel, tenho pouca... Eu faço muito mais um acompanhamento junto com um oncologista do que eu mesmo como oncologista. Por quê? Como eu estou à distância, é uma das coisas que eu acho que é fundamental que o seu oncologista esteja junto de você. Porque é um paciente que é extremamente frágil, paciente e família, né? Precisam ter alguém que ele saiba que está ali do lado, apesar de eu ser uma pessoa que fico com o meu telefone ligado 24 horas por dia. E meus pacientes hoje, mesmo não oncológicos, eu respondo a qualquer hora porque eu faço por eles o que eu acho que eu gostaria que alguém fizesse por mim também, e dar a atenção que se merece na hora que a gente está precisando. Então, eu hoje acabo muito mais sendo parceira e ajudando a pacientes oncológicos a terem essa visão um pouco diferente do câncer como uma doença metabólica, fazendo como um pano de fundo, né? A gente diz que a gente pode tratar o câncer com essa teoria do tratamento pulso-pressão, né? E a alimentação, assim como a não alimentação, que é o jejum, suplementos, né? A gente está fazendo, vamos dizer assim, uma pressão, né? Uma pressão sobre a doença, para que quando o pulso vier, o tratamento em si, vamos dizer assim, a quimioterapia, a radioterapia, uma cirurgia, você ter todo um terreno, toda uma base que te facilite o teu corpo, que naturalmente nasceu com essa capacidade de se regenerar, de se curar, de se reequilibrar, de se desintoxicar, a combater isso. Porque uma das coisas que a doença oncológica, né, a célula oncológica faz, é justamente cegar o nosso sistema imunológico. Então, a gente tenta trabalhar o tempo todo com o suporte metabólico, né, seja com suplementos, seja com outras terapias não convencionais, químio, rádio, né, cirurgia, imunoterapia, e com alimentação, a dar justamente base para esse corpo voltar a atuar contra a célula oncológica. E como é que é a base disso tudo para a gente pensar, né, em alimentação e doença e câncer, né? Aí a gente volta lá atrás, como é que essas células oncológicas se alimentam, né? Basicamente, o que se observou é que as células cancerígenas, elas têm uma avidez por glicose maior do que as células não oncológicas, porque a forma como elas fazem para produzir energia de forma rápida é através do que a gente chama do efeito Walsburg, né? Que mesmo na presença de oxigênio, na quantidade necessária como as outras células utilizam, essa célula tem um defeito, vamos assim dizer, que fez com que ela usasse uma via alternativa de produção de energia, que é uma via muito mais rápida, porém que gera menos quantidade de energia, mesmo na presença de oxigênio, que não é a via tradicional que a gente chama de que é a fosforilação oxidativa, que usa o oxigênio. Na verdade, ela está fazendo ali uma fermentação, né? Então ela está criando ali glicose de forma muito rápida, em pequena quantidade, mas ela é avidíssima por glicose, né? E isso faz com que ela consiga se reproduzir, né, como célula, criar as organelas que ela precisa. E aí ela também, desta forma, cria um ambiente favorável para ela se desenvolver. E não as células que estão ao redor dela, e não o sistema imunológico chegar até ela. A forma como ela desacopla, né, que a gente chama essa forma de geração de energia, e através da fermentação, ela cria todo um ambiente favorável, um terreno biológico ruim para as células
normais e altamente propício para a sua reprodução. Então, a glicose tem um papel muito grande nisso. E quando a gente fala glicose, a insulina tem um papel muito grande nisso também. Né? A insulina, lembrar que qual é o principal macronutriente que faz a gente ter elevação de insulina? É o carboidrato. A proteína também faz, sim, faz muito menor, na quantidadezinha necessária ali para absorver o que tem que absorver dos aminoácidos. Mas comparado, né, se a gente for comparar, a glicose é muito mais, né? O carboidrato faz muito mais esse pico. E a insulina é o nosso hormônio anabólico, né? O hormônio que faz crescer, que faz a gente fazer a lipogênese, que faz a gente acumular gordura, né? Que faz a gente ajudar a crescer massa muscular, ajudar a botar energia, a glicose para dentro do músculo, que depois, junto com esse aminoácido que entra e que a gente trabalha, faz esse crescimento, multiplicação de célula. Então, o que a gente busca controlar com a alimentação é controlar essa quantidade de insulina que está no nosso corpo. Né? Os trabalhos hoje mostram que pessoas com insulina alta em tratamento oncológico, pessoas com a glicose alta durante o tratamento oncológico têm um pior resultado nos seus exames. Né? Tem um pior, inclusive, não só os resultados em termos de resposta ao tratamento, como também pessoas que mantêm essa insulina alta e essa glicose alta têm maior chance de retorno da doença, né, de recidiva da doença. E efeitos colaterais também, durante o tratamento. Então, não é só a glicose, né? A gente hoje tem isso muito bem descrito, a gente tem outras formas de alimentação dessa célula, uma delas é a glutamina, que é um aminoácido, vamos dizer assim, que tem em tudo que a gente come. Então, não adianta dizer assim, mas eu vou comer então só vegetais. Não, tem glutamina também. Então, não adianta. Né? Quando a gente pensa nessa questão metabólica e a glutamina, a gente pensa em outros recursos. Né? Hoje a gente tem aí a busca e desenvolvimento de certa forma, inibidores do transporte de glutamina para essas células, enfim, que hoje já se trabalha muito em termos mais de pesquisa do que propriamente diretamente no tratamento diretamente dos pacientes, até porque ainda tem questões de efeito colateral importante, mas, enfim, são coisas que estão se desenvolvendo, né? Mas não é só a glicose, a gente sabe que tem outros componentes que alimentam essa célula, mas a glicose e a insulina, isso está muito bem sedimentado hoje. Trabalhos com seres humanos, ninguém está falando aqui de ratinho, de célula de laboratório, não, que você vê essa resposta diferente para as pessoas que realmente estão conseguindo controlar melhor essa insulina e essa glicose ao longo do seu tratamento. E não só ao longo do seu tratamento, né? A gente hoje tem já registrado, né, dito, principalmente, acho que a gente poderia, eu colocaria para todos os cânceres, de uma vez que se eu tenho um terreno biológico favorável, eu tenho um terreno biológico favorável a desenvolver qualquer câncer. Mas a gente tem hoje cânceres específicos que estão bem relacionados com insulina mais alta e maior risco de doença, né? Por exemplo, como câncer de cólon. Né? Então, controlar a obesidade, controlar o que a gente está comendo é fundamental para esse processo, não só de tratar a doença oncológica, mas como também prevenir. É muito interessante isso, Aline, porque no fim das contas, na verdade, a gente tem muitos amigos e mesmo familiares que acabam, né, passando por essa experiência de lidar com o tumor, o que não é nada fácil, né? O que eu gosto de perguntar são dois aspectos: o aspecto do tratamento, né? Que tipo de tratamento, radiologia, quimioterapia, enfim, existem inúmeros tratamentos aí, mas o aspecto da nutrição. E eu, como gaúcho, Aline, a primeira recomendação que geralmente os médicos dão lá no sul, quando alguém começa um tratamento, corta a carne vermelha durante o tratamento, aumenta a ingestão de frutas, aumenta a ingestão de legumes e verduras, e de certa forma eu fico um pouco triste e de certa forma ingênuo também, por não ter conhecimento nessa área, mas triste pelo fato de saber que a medicina anda evoluindo e parece que alguns profissionais eles não estão com essa abertura para novos tratamentos ou para novas técnicas. Não estou dizendo aqui de substituição, estou dizendo de uma nutrição diferente do que foi a clássica, né?
Comenta conosco aí, por favor, qual a tua opinião sobre essa recomendação dos médicos de cortar a carne em primeira instância, quando começa um tratamento. Não interessa se é tireoide, se é câncer de tireoide, se é câncer de Qualquer um. próstata. A primeira frase é corta a carne vermelha. Qualquer um. Então, eu acho que começa com um erro lá atrás, né? Eu acho que começa com essa grande agenda que a gente tem hoje de vamos demonizar os produtos de origem animal porque a gente quer salvar o planeta. Enfim, a gente sabe que hoje que não é assim. O que acabou acontecendo? A gente tem essas recomendações muito baseadas em estudos que não são estudos que nos trazem informação concreta e associação concreta de causa e efeito, né? Estudos para isso tem que ser estudos randomizados, né? Controlados, né? É diferente. A maioria dos estudos que falam que a carne é inflamatória, e aí eu não estou dizendo aqui, Gabriel, que seja para a parte oncológica, tá? Vai dizer que excesso da carne vermelha ou da carne é ruim para pressão alta, para diabetes, para obesidade, né? Teve o estudo falando que carne e aumentando o risco de diabetes. Enfim, para todos eles, mas sempre estudos observacionais, estudos baseados em questionário, estudos enviesados de tal forma que achar que lasanha de carne é igual a carne, né? Que hambúrguer é igual a carne, e não é, esqueceu que tem pão, esqueceu que tem, né, as outras porcariadas todas que bota lá, isso quando não é a carne que é empanada, né, e ainda levou mais um pouco de farinha, um pouco mais de óleo vegetal. Então tem muito esse viés, e aí já vai logo condenando a carne como um efeito inflamatório. E aí entra com aquela questão, se eu estou dizendo que aquilo ali é inflamatório, que aquilo ali aumenta todo um terreno desfavorável, eu vou dizer que eu preciso tirar aquilo ali imediatamente da alimentação, porque senão eu estou aumentando o risco. E aí, novamente, vem questionários questionários alimentares que, se você for perguntar, é fácil para mim, é fácil para você, se eu te perguntar o que você comeu ontem, porque eu vou dizer, eu comi carne, você vai dizer, eu comi carne. Mas se eu for perguntar, por exemplo, para minha filha que não come só carne, talvez ela erre em alguma coisa ou outra do que ela comeu. Uhum. Então, você vai fazer um estudo de, sei lá, o que você vem comendo no último ano? Aí a pessoa vai lá botando coisas que ela não sabe o que ela comeu. Então, já tem erro nessa coleta de dados. Uhum. E aí, novamente, o que a gente falou, é observacional. A gente não está ali, eu expus você a isso, eu expus você àquilo, e comparei como é que foi o resultado. É diferente, né? E começou-se, então, a demonizar isso e colocar, a pessoa disse que comeu muito mais carne do que a outra, e essa aqui tem mais câncer do que essa. Não tem como a gente fazer essa associação, essa comparação. E principalmente no que tange as carnes aos embutidos, né? Ao que não é carne, né? Tem um processamento ali. Geralmente, quando você vai para esse tipo de salsicha, né? Essas coisas que o povo gosta de comer, aquilo ali não é carne, tem um monte de coisa misturada junto, né? Ninguém está falando aqui da carne, né, de um steak, de um pedaço de frango, de um pedaço de carne de porco, ou mesmo um bacon bem feito, ou um presunto que é presunto, né, presuntado, né? Assim, então, esses a gente tem realmente ali, inclusive hoje, estudos que já mostram o contrário. Estudos, inclusive, que mostram que uma dieta limpa, assim, que tem a carne ali como um elemento importante, associado a legumes e verduras que sejam, você tem redução da inflamação, e não aumento, como é dito, né? Porque tem todo esse viés que a gente está falando. Perfeito. Então, perdão, continua, por favor. Não, então, assim, é complicado a gente seguir essas diretrizes, porque elas estão baseadas nesse tipo de informação. Se você pega a orientação do INCA, entra lá no site do INCA, e ele coloca lá hoje já muito adequadamente uma balança que mostra isso, assim, 5 a 10%, vamos dizer assim, hoje do que a gente tem de câncer é genético mesmo. O resto é a epigenética que comanda. E dentro dessa epigenética, ou seja, aquilo que eu faço no meu dia a dia, aquilo que influencia a minha saúde no meu dia a dia, modifica a expressão dos meus genes e pode modificar as proteínas que são produzidas, né, e mudar esse terreno biológico que a gente falou.
Isso já tem lá, eles já botam isso, a importância dos fatores que a gente chama de modificáveis, mas ainda coloca lá, como a sociedade americana coloca também, que você tem que restringir a quantidade de carne a 500 gramas por semana. Agora é um número tão absurdo que eu não consigo nem colocar na minha cabeça. 500 gramas é o que eu como numa refeição no meu dia. Não tem como. E o mais interessante, né, Aline, quando a gente vai atrás de saber quais as razões, né, essas pessoas tiveram para sugerir 500 gramas de carne como máximo intake, não se acha, né, Aline? Não se acha, porque geralmente é uma coisa racional. Ah, foi feito um estudo randomizado e se observou isso. Sim, exatamente. Você varia as concentrações como você faz num medicamento. Né? Vamos para assim dizer, aqui eu dei 1 grama, aqui eu dei 10, aqui eu dei 20, opa, aqui foi tóxico, opa, aqui não teve efeito. Ok, algo em torno de 10 seria, é isso, é mais ou menos assim, né? É bem esmiuçando bastante. Mas não tem, você não tem esse valor mágico aí dos 500, não tem nada. Interessantíssimo, então, saber, né, que a carne, na verdade, ela tem esse efeito anti-inflamatório, né, não exatamente esse efeito aí de prejudicar e acelerar essas células cancerígenas, né. Na verdade, eu acho que todo mundo tem que estar um pouco aberto para novas pesquisas e estudar constantemente, né, Aline? Eu te admiro bastante por toda a formação que tu tens e ainda tu me disseste antes da gente entrar na live que tu está estudando bastante e tal. Então, isso mostra como as pessoas têm um mindset diferente, né? Tem um ponto de vista diferente no sentido de, eu sei muito pouco e por isso que eu preciso estudar mais para poder ajudar mais pessoas. Então, essa humildade aí é muito bonita também. Parabéns por essa modéstia aí que tu tem. Obrigada. E é assim que a gente consegue evoluir em todos os sentidos da vida, Com né? certeza, com certeza. Aline, eu gostaria de conversar contigo um pouquinho sobre a microbiota, que é um outro assunto que eu acho interessantíssimo, mas tenho pouco conhecimento técnico nessa área aí, porque a gente sabe que a nossa saúde intestinal está muito relacionada também com a nossa saúde cerebral, né? E também isso tem influência da nutrição ou da estratégia de nutrição que a gente adota. Você tem um conhecimento mais aprofundado na influência da microbiota hoje? O que você sabe com relação à saúde intestinal, quando, por exemplo, a gente passa a adotar uma dieta mais carnívora ou cetogênica? Já tem estudos aí que mostram os benefícios de adotar essas estratégias para a saúde intestinal? Eu não sou uma profunda estudante de microbiota, é uma coisa até que eu quero colocar no meu nos próximos estudos, mas ainda não está ainda não estou nesse step. Mas a gente, claro, acaba, né, sempre lendo um paper ou outro, coisas que a gente sabe que são importantes e que influenciam, às vezes em algumas decisões que a gente precisa ter, não só para a nossa vida, mas para como a gente orienta os pacientes. Acho que a gente sabe hoje, a gente falava do cérebro influenciando o intestino, acho que hoje é muito mais o intestino que influencia o cérebro, né, em todos os sentidos, né, em produção de neurotransmissores, em parte imunológica, né, que é fundamental ter um intestino saudável nesse sentido. O que se fala muito hoje, né, e que a gente escuta muito, né, Gabriel, o que é uma microbiota saudável? E aí eu acho que a gente tem hoje trabalhos e pessoas muito mais gabaritadas do que eu, por exemplo, a falar sobre isso, que mostram que depende do ambiente que você vive, depende da forma como você está se expondo aos alimentos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Alessandro, que é um amigo, né, que fez a avaliação de microbiota dele depois de estar consumindo carne há vários anos da vida dele, e que quando a pessoa que pegou e foi ler aquilo ali, falou assim, nossa, é super saudável, é maravilhoso. Aí quando falar, eu só como carne, a pessoa até se assusta. Por quê? E a fibra? E a fibra que alimenta a bactéria? Né? E aí a gente lembra que, se a gente for olhar como é que acontece essa questão de alimentação, desses pré-bióticos, né, que alimentam a bactéria, para a gente ter ali os probióticos, né, acontecendo para a nossa saúde. A fibra, na verdade, ela é fermentada e você tem ali a produção dos ácidos graxos de cadeia curta. Lembrar que se a gente faz uma dieta carnívora ou se a gente entra em jejum, uma coisa que a gente produz pelo nosso fígado são os corpos cetônicos. Um deles se chama beta-hidroxibutirato. E é esse mesmo butirato lá que a bactéria está doidinha para produzir, para se alimentar
de forma correta para gerar cepas saudáveis, né? Então, eu acho que é bem complicado ainda a gente dizer que essa, aquela ou aquela outra são realmente a microbiota mais importante que o indivíduo saudável tem que ter. A gente conhece algumas que não devem estar presentes, ok, a gente entende que são bactérias muito mais com efeito patogênico, ou seja, de doença, do que de saúde. Mas afirmar a ferro e fogo que existe vamos dizer assim, uma fotografia de uma microbiota que é super saudável e maravilhosa, que vai implicar indivíduos muito saudáveis, é complicado. A gente tem trabalhos com estudos, né, em populações com alimentação, com uma saúde, essas tribos mais nativas, essas populações, né, e que elas têm uma saúde super legal, né, pouco índice de doença crônica, e que você foi olhar a microbiota dela, era parecida com alguém que comia fast food. É verdade. Então, não é só uma questão eu acho que de alimentação, é a alimentação, é o ambiente em que se vive, é a saúde mental, é a saúde emocional. Né? A gente esquece que a gente quer, como diz o Henrique, achar uma solução simples para um organismo tão complexo. Né? Eu acho que não é por aí. Então, eu acho que quanto mais a gente foca, Gabriel, numa alimentação mais limpa, né, em estar menos exposto a processados, a ultraprocessados, né, a gente vai tender a trazer junto desse organismo um equilíbrio maior e uma microbiota mais saudável. Essa é a minha visão hoje ainda. Acho que tem pessoas muito gabaritadas nesse sentido hoje de estudar microbiota, mas mesmo grandes médicos e que hoje estudam isso, têm seus questionamentos em relação a isso. Que eu acho que a gente ainda tem muito a conhecer e realmente não pensar em algo fixo, né, na população. Né? Essa é a microbiota correta e vamos correr atrás dessa específica conjunto de pool de bactérias presente no nosso corpo. Perfeito. Outro marcador que a gente sabe, um marcador bem relevante para identificar se uma pessoa está com um metabolismo inflamado ou não, é o PCR, né, da proteína C reativa. Eu fico curioso para te perguntar o teu, Aline, tu lembra quanto que tu tá? Eu vi outro dia nos meus exames, o meu tá em 0,05%. O meu sempre, assim, nos últimos anos, Gabriel, desde que eu mudei minha alimentação para low carb, agora, eu não fico doente. Não tem nem nariz escorrendo. Isso é impressionante. Eu falo isso que, assim, é uma coisa que não é que seja um troféu, mas é uma coisa que me deixa muito feliz. Muito feliz no sentido de toda vez que eu faço uma escolha e que às vezes eu estou abdicando de alguma coisa que as pessoas falam assim, que isso é muito restritiva. Não sei. Eu penso, tô bem do jeito que eu tô, é legal. Mas a Aline, você não come? Não, a Aline de vez em quando toma um vinho, porque a Aline gosta de vinho, mas não é isso. Assim, 99% do meu tempo eu tô atenta, né, para isso. E acho que o último que eu dosei foi antes de vir para cá, era isso, abaixo de, né, que ele bota menor do que 0, porque assim, como se ele não estivesse detectando, né? Isso tudo também varia um pouco de laboratório para laboratório, enfim, né? Mas isso, e não só a PCR, a gente usa muito a proteína C reativa, mas como outros marcadores de inflamação do corpo. Então, meu ácido úrico 2, meu fibrinogênio abaixo de 300, minha homocisteína é sempre em torno de 5, 6, por aí. Né? Minha ferritina, claro que é lembrar que a mulher tem uma vantagem em relação a isso, porque quem ainda está, né, em período que não entrou na menopausa tem uma perda de ferro, mas também sempre abaixo ali em torno de 70, 80 no máximo. Então, assim, meus marcadores de inflamação são todos baixinhos há muito tempo mesmo. Então, Covid eu não sei nem o que foi. Interessante, tu estabeleceu um sistema autoimune aí muito forte que nem passou desapercebido aí por todas essas viroses. Não, minha filha que brinca às vezes quando ela fica uma assim mais gripadinha, alguma coisa assim, aí quando vai dormir aí fala assim, não, eu vou dormir com a mamãe porque a mamãe não pega. Mas também não vamos exagerar.
Não vamos deixar, não, tá certo. Não, mas a gente percebe mesmo que a gente fica mais resistente de certa mais forma, né? resistente. E eu queria fazer eu gosto de conversar com o pessoal que segue uma estratégia mais cetogênica carnívora, porque pelos aspectos sociais aí que tu mencionaste, Aline, como tem essa pressão da sociedade, come só um bolinho, hoje abre essa exceção, come Já chocolatinho. foi, Gabriel, eu já tive. Hoje, não, as pessoas nem falam. Nem comento, não tem. Já tive, acho que no início, aí ficava, ainda mais a doida que não comia carne nenhuma, agora só come carne. Então, assim, não, já teve, assim, mas como só isso? Hoje não tem, ninguém nem comenta. E assim, eu não deixo de ir a lugares. Assim, eu vou em jejum, inclusive. Se eu estiver num período que eu me propus a fazer um jejum mais prolongado, né, como você, eu faço jejum de 3, de 5, de 10, e eu vou à festa, eu vou ao almoço, eu não tenho problema nenhum, eu vou pegar minha aguinha com gás e tá tudo certo, tá tudo tranquilo, porque já tá trabalhado aqui. Perfeito. Entendeu? E quem Já perguntar, né, daí pode dar uma palestra, né, não, individual, né? mas sempre, olha, eu vou te falar que sempre acontece isso. É que nem, por exemplo, teve o 4 de julho aqui, e aí eu fui para encontrar com uns amigos em Orlando, fui para casa de outros amigos lá, e aí esse meu amigo fez hambúrguer. Todo mundo comeu o hambúrguer normal. Eu sempre, o meu, ele já sabe, é o hambúrguer, né, e bacon. É o que eu como, só a carne e o bacon. E aí é muito legal, porque começa as pessoas a olhar, aí perguntar, aí você começa a falar, no final já tinha gente já tirando o pão. Né? Já começa a tirar o pão. E aí E você já marcando começa... consulta já também, né? Não, aí você começa, assim, você já começa... Quando a gente vive isso e sente o benefício, é muito legal. E assim, você fala naturalmente, sai. Parece a chata. É a chata do crossfit, é o chato da dieta carnívora. Eu tô chata demais até. Mas você está falando dessa questão do social, né? Então as pessoas hoje já não falam isso, mas os pacientes me perguntam: como é que eu faço? Uhum. Aí eu falei: primeiro você come antes de sair de casa. Né? Muitas vezes eu já fiz isso, festinha de criança, era muito engraçado, as pessoas já até sabiam. Falavam, o que você comeu antes de sair de casa? Aí eu falava, comi um ovo, comi não sei o que. Né? E outros que falavam assim, vou fazer uma festa, mas fica tranquila que vai ser churrasco. Aí dá tudo certo. Mas é isso, se programa antes. É que é muito difícil, né? Em festa. Em restaurante você consegue. Pô, olha, preste atenção nas suas escolhas. Você pode sair para comemorar, mas precisa ser a batata frita coberta de cheddar, sei lá, que não é nem cheddar, né? Aquilo é uma pasta que o povo bota, né? Não precisa. De repente você vai pedir uma carne, sei lá, uma salada que seja, se você estiver comendo salada. Então você pode compor de uma outra forma. Porque eu não vou ficar sem comer nada. As pessoas não estão preocupadas se você está comendo ou se você não está comendo. É a presença, é a conversa, é o estar junto, né? Assim, e eu acho que muitos dos que ficam preocupados é porque talvez sintam que eles não têm a força de vontade que você teve de fazer aquilo que você achava que era importante para você. Perfeito. Perfeito, é bem isso, e a gente, na verdade, assim, owners, a gente é responsável pelas decisões que a gente toma e a gente sabe as consequências, então cada um, na verdade, é responsável, né? Ninguém vai mudar uma estratégia por conta dos amigos ou por conta da sociedade em si e botar a culpa no marido ou na esposa que não ajudam, na verdade, cada um tem o poder de decisão e sabe as consequências, então a gente tem que ir adiante com isso daí. Exato. Tem algumas perguntas aqui no chat, Aline, uma bem interessante aqui, qual a rotina de vocês em família, visto que toda família, acredito que não esteja em carnívora, né? Como é que vocês se organizam? Então, assim, primeiro que a gente decide as coisas que a gente não vai ter em casa. Né? Então, assim, primeiro porque eu estou em carnívora, não necessariamente as minhas filhas precisam estar, nem meu marido, mas glúten, por exemplo, a gente não tem em casa, né? Então, pão, quando tem aqui, para não dizer que não tem pão, eu tenho um pão sem glúten interessante que eu uso de vez em quando para elas, que elas gostam. Então, macarrão que elas gostam, eu uso um macarrão específico também, que eu procuro ter menos pior, vamos por assim dizer, porque não deixa de ser um processado, mas não é a rotina delas, de jeito nenhum. Então, basicamente, eles acabam sendo muito uma proteína, e aí elas já aprenderam bem, assim, tipo, metade do prato é proteína,
né? E elas vão para a escola oferece, né, o almoço, mas aqui é terrível, né? Quando é pizza, é hambúrguer, então elas levam para a escola. Então, ou eu faço um muffin proteico para elas, e elas levam com mais uma fruta e um queijo, coisas assim desse tipo. Café da manhã também é a mesma coisa, então meu marido e elas aí vão para o ovo, às vezes esse pão sem glúten, iogurte com whey, para aumentar a proteína para elas irem para a escola. Eu procuro um whey, né, mais limpo, sem adoçante artificial, nada disso. Mas muito ovo, né? Bastante. Eu faço, às vezes, uns bolinhos para elas, que são umas coisas que aí eu misturo a fruta com mais proteína, às vezes acrescento ali um colágeno, alguma coisa para também aumentar o valor proteico do alimento. E eu vou seguindo a minha fome. Então, assim, tipo, agora, eu normalmente segunda-feira eu não como. Eu como no domingo, e geralmente no domingo a gente acaba fazendo um churrasco, uma carne, uma quantidade maior, eu acabo comendo uma quantidade de carne maior, e aí eu vou comer só na terça-feira. Normalmente é assim. Então, mas que não vai mudar em nada. Daqui a pouco eu vou deixar pronto, vou fazer almoço para elas, vou fazer almoço, né, para o meu marido e tal, eles vão comer. Uma coisa que para mim, assim, foi uma coisa que também foi um divisor de águas. Eu paro de comer muito cedo. Eu paro de comer às 4 horas da tarde, Nossa. normalmente. E isso quando eu não paro de comer meio-dia, que eu faço uma refeição só, às vezes eu faço só a refeição no meio-dia. Mas normalmente eu como alguma coisa tipo entre 10 e meio-dia, e como de novo às 4 horas da tarde, que é a hora que elas chegam da escola, e elas almoçam, jantam, vamos dizer assim, né? Porque como na escola foi uma coisa mais tipo um lanche na hora do almoço, quando elas chegam com fome, elas comem realmente comida. E aí, geralmente, eu estou com elas para comer. O marido fica, às vezes, um pouco fora disso, mas o que não implica, porque assim, ele está comendo, eu estou junto dele na hora que ele está comendo. Claro. Não tem problema nenhum. Então, assim, mas o jantar junto, sim, a gente está junto na hora do jantar, né? Na verdade, a gente acaba ficando sempre muito junto. Essa é uma das coisas de migrar que a gente, acho que como família, a gente está mais junto do que antes. Mas hoje não tem mais essa influência. Já teve, meu marido fala assim: você não vai comer uma coisa que eu. Hoje. Ele às vezes só pergunta assim: você está em jejum hoje? Eu falo: tô. Então tá bom. Aqui em casa ainda tem uma colaboração muito grande, né? Quando eu faço meus jejuns prolongados, né? Principalmente nos primeiros dias, né, Aline? Então a esposa pergunta: vai fazer jejum prolongado? Vou. Daí eles cuidam para não cozinhar a hora que eu estou lá embaixo. Legal, legal. Não, aqui, bem... como sou eu que cozinho, Gabriel, não tem jeito. Jejum prolongado cozinhando. Aí, às vezes, já vai muito no olho, então, porque você já vai pegando. Quando eu quero uma coisa que eu preciso muito que seja aprovada, né, testada, aí, às vezes, eu peço para minha filha e para o meu marido provarem, porque eu não vou comer. Então... Interessante. Não, isso é resiliência, né? Força de vontade. Hein? E, Aline, bom, o pessoal não sabe, né? Mas antes de manhã a gente trocou umas mensagens e tu pediu desculpa porque tu estava chegando do treino e pediu desculpa pela demora. Daí eu dei uma olhadinha por curiosidade que hora eram aí na Flórida. Era tipo 8 da manhã ou 7 da manhã. Que hora tu vai treinar? Como é que é a Então, rotina? porque eu treino aqui, normalmente, tem um horário que é 5:30 da manhã. Nossa. Então, é o horário que eu vou. Por quê? Me facilita, porque é uma hora que elas estão dormindo ainda, para ir para a escola ainda. Quando eu chego, eu tenho tempo de já começar a adiantar coisas de trabalho e levar para a escola. Então, assim, eu já resolvo isso. Era todo dia 5:30, agora tem 2 dias na semana que eu não vou esse horário, eu vou no final do dia, porque eu levo elas comigo, elas estão treinando crossfit também. Então, elas vão no final do dia comigo, nesse dia especificamente. Mas eu tô numa fase de vida que eu tô acordando às 3:30 da manhã. Então, assim, para mim, eu começo porque são fases, tá? Primeiro de tudo, assim, sono para mim é fundamental. Uhum. Então, eu falei da questão de comer cedo. Dentro desse comer cedo tem o papel do sono, né? Porque quanto me afastar um pouco dessa hora de dormir, né? Então, ter feito a digestão, não ter uma briga entre vou digerir e vou comer, e vou dormir, desculpa. Então, o sono para mim é muito importante. Então, eu vou dormir cedo. Né? Eu durmo ali 6, 7 horas por noite, apesar de estar acordando às 3:30 da manhã. Mas você não preferia, então, ficar acordada? Não, porque o horário antes da meia-noite é fundamental. Uhum. Então, eu prego ter mais horas de sono antes da meia-noite. E
eu acordo muito bem disposta. Então, assim, eu consigo fazer as coisas na hora que meu corpo está bem disposto e animado para fazer. Quando dá ali 8 horas, 8 e pouco, eu estou querendo desligar as coisas. E como essa coisa que eu te falei de estar estudando, então é estudo, é trabalho, é casa, né? Aqui nos Estados Unidos a gente tem isso, assim, no Brasil eu tinha ajuda, aqui eu não tenho, então a gente que faz tudo. Então tem que ter esse tempo também, né? A gente tem que botar isso na nossa agenda diária. Então eu vou treinar realmente muito cedo. Então eu acordo 3h30, começo a estudar, a agitar coisas de trabalho, às vezes adiantar alguma coisa de paciente que eu vou atender no dia. Aí vou treinar, volto e dou conta da rotina. Eu li aquele livro The 5 a.m. Club, né? Que é o pessoal que acorda às 5 da manhã, muito interessante. Eu vou esperar o teu quando tu escreveu o 3 a.m. Club. Não, assim, eu não acho, Gabriel, essa história, né, assim, eu estou trabalhando enquanto os outros estão dormindo, aquela coisa, né, que teve aí uma super febre, né, tem que estar todo mundo acordando às 5h30 da manhã. Não, se eu não tivesse com essa rotina que eu estou hoje, e se eu não precisasse, por exemplo, ir treinar às 5h30 da manhã, porque facilita o meu dia, não teria problema nenhum, mas eu sou de acordar cedo, tá? 5h30 é uma hora que para mim é muito natural. Na verdade, eu preciso de pouco sono. E com a carnívora e com o jejum, menos ainda. Menos ainda. Menos ainda. Então, assim, eu sou de pouco sono, mas eu me policio e prego bastante de estar aí pelo menos 7 horas, 7 horas, de 6, 7 horas, eu tento estar sempre com esse sono em dia, vamos dizer assim. Então, não sou levantar a plaquinha, não, todo mundo tem que acordar super cedo. Não é isso, não. Vamos fazer uma live especial sobre o sono e os efeitos do metabolismo. Tem muito assunto interessante aí para conversar. Esse muito. Eu faço monitoramento do meu sono com o Oura Ring e uso outros. Fico monitorando e tentando entender, né, ali, a importância assim de um sono de qualidade, como tu falaste. Tem muito papo bom aí para conversar sobre isso, né? Com certeza. Bom, eu estou olhando o relógio aqui, Aline, infelizmente a gente está acabando já o horário. Te agradeço de coração de novo por esse papo aí, muito legal, adicionou bastante aí, com certeza, adicionou bastante conteúdo aí, informação relevante para o pessoal que entrou na live hoje. Eu recomendo todo mundo a se inscrever no Rebelião Saudável, né? Então, a Aline é uma das palestrantes do Rebelião Saudável, e eu acho muito bacana o slogan, porque a maneira de se rebelar contra o sistema é ser saudável, né? Exatamente. Então, é o jeito mais fácil. É o jeito mais fácil, exatamente. Então, o segundo lote está acabando hoje, depois a gente vai deixar o link também. Tem no teu perfil, né, Aline? O pessoal tem. Eu botei no Stories hoje também, e se não, no perfil do Henrique Altran, tem no link da bio dele, vai direto também, consegue já cair direto para acessar a inscrição. Já estou registrado, vou tentar atender o maior número possível de palestras aí para poder sugar essa informação. E fica gravado, então quem não puder assistir, né, ao vivo, né, que vai ser na semana do dia 21 de outubro, depois vai ficar com acesso, então até para estudar mesmo, né, porque às vezes é muito conteúdo, é muita informação interessante, então pode ser que precise cortar em pedacinhos para poder digerir melhor, entender melhor. É isso aí. Para o próximo jejum prolongadão, vou te convidar e vamos fazer junto por favor, aí com o Adolfo, com a Juliana, e vamos fazer um prolongadão juntos aí. Isso. Tá bom, Aline? Muito obrigado de novo. Bom dia para vocês aí nos Estados Unidos. Bom Obrigada almoço, né? Estão chegando perto da hora do almoço e a gente vai se falar seguido aí, mais seguidamente. Obrigado pelo teu tempo. Obrigada a você. Tchau. Tchau.